Bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um domingo de estudo da nossa doutrina, de aprendizado. E parabéns a todos por estarem presentes hoje aqui nesse mais um dia frio aqui em Petrópolis, né? Sair da nossa cama, faz nossa coberta quentinha. Mas esse é o movimento que Jesus espera da gente, né? Quando ele fala vinde a mim, é esse movimento que ele espera, né? Que a gente vá até ele, que a gente busque, que a gente tente nos melhorar a cada dia, nem que seja um grãozinho de areia, mas que no final da nossa caminhada, com certeza, a gente constrói coisas grandes. Hoje nós vamos receber aqui um grande prazer, o nosso irmão lá da casa Gerran, o Fabrício Rotier, né? E o tema vai ser o medo da visão espírita e biológica. Então, antes disso, vamos iniciar com uma prece. Vou chamar o nosso irmão Valci. Bom dia, irmãos. Bom dia. O que tu vais fazer? Sair de casa no domingo, de manhã cedo, no frio, e a gente poderia estar debaixo do dedão. O meu irmão que veio de Juiz de Fora para trazer a sua palavra para nós. O que nos move? Eu penso que seja a falta de Jesus no nosso coração, ou a presença dele, que a gente aumente mais ainda. Então, imbuídos nesse sentimento de amor, de paz, de tranquilidade, convido a todos a cerrarem os olhos, levarmos o nosso pensamento ao alto, ao Mestre Jesus, a Deus, a Maria Santíssima, a cúpula espiritual que rege esta casa, pedindo para que no dia de hoje possamos ter ouvidos de ouvir, que as palavras que nos serão tragas no dia de hoje possam entrar fundo no nosso coração e aumentar ainda mais aquilo que Jesus pediu que nós tivéssemos do tamanho de um grão de mostarda, a fé. E na certeza de que os enviados do Mestre estarão aqui para nos intuir, para nos envolver, damos por aberto, pedindo sempre a proteção do Mestre, a reunião do dia de hoje. Que assim seja. Sim, seja. Bom, Fabrício, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e nos presentear com mais uma belíssima palestra, eu tenho certeza disso. Muito bem. Palavra sua. Muito obrigado, meu amigo. Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer imenso estar nessa casa novamente, uma casa acolhedora, onde por mais que a gente sinta o frio lá fora, a gente sente um calor muito agradável. E hoje eu venho trazendo um tema que a gente fala que tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente estuda, tudo que a gente atrai, são as nossas necessidades, é aquilo que eu estou passando, é aquilo que eu estou vivendo. E há um ano atrás, eu passei por um desafio dentro de um avião em que me deu essa oportunidade de estudo para estar estudando esse assunto que nós vamos abordar na manhã de hoje. Mas antes eu queria convidar vocês a fecharem os olhos, a se concentrarem nesse momento, nessa manhã, e fazer a seguinte reflexão: quais são os meus medos? Quais as oportunidades, os talentos que eu perdi por conta do medo? E quais os recursos que eu tenho dentro de mim que eu posso despotencializar os medos que eu carrego?
Vamos abrir os nossos olhos e vamos lendo aquela frase que eu coloquei ali agora. Vamos ler juntos? Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Então hoje nós vamos falar sobre as causas do medo, o porquê que nós sentimos medo, mas qual o caminho colocado por Jesus para que a gente pudesse então neutralizar esse medo. Então há 1 ano atrás eu estava dentro de um avião de Presidente Prudente para São Paulo, num congresso que eu tinha acabado de fazer. E não sei se vocês aqui já andaram de avião, mas eu já tenho medo de avião por si só ali. E eu fui presenteado com uma turbulência, mais daquelas que parecia que tinha buraco na estrada lá em cima. E naquele momento eu achei que chegou minha hora. E muito medo me veio à mente ali. Eu lembro de ter pegado o celular e escrito para minha esposa o que ela tinha que fazer caso eu viesse a desencarnar. Você vê como é que eu achei que estava na hora mesmo ali. E para quem não conhece o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, quando você vai aterrissando, ele aterriza no meio da cidade. Então quando eu vi, depois da turbulência, os prédios crescendo, ali eu falei, chegou a hora, vamos lá que nós temos que estar preparados agora. Então, muito medo me ocorreu naquela situação. E depois daquele evento, crises de ansiedade me vieram, crises de pânico me vieram. Será que aquilo que eu vivenciei, será que aquilo que eu experimentei, me veio então alguns sintomas, alguns comportamentos que eu precisei me voltar ao Evangelho para auxiliar na minha coragem e todo o trabalho que eu tive que fazer para ressignificar aquele trauma. Então hoje nós vamos falar sobre os nossos medos. Jesus sabia que na terra haveria desafios, medos, mas ele disse: se eu venci o mundo, vocês também podem. E através do seu Evangelho, e através do Espiritismo, do nosso Consolador, ele veio então nos auxiliar a enfrentar esses nossos medos. Então vamos lá. Por que eu carrego esse medo? Por que a gente sente medo? Vocês já se perguntaram? O medo é uma emoção primária, vinda da nossa estrutura biológica. No nosso estágio evolutivo, nós ainda precisamos do medo para nos alertar, para nos frear. Muitas das vezes o medo, ele nos alerta para que a gente possa tomar precauções. Então hoje o medo ainda se faz necessário. Só que a partir do momento que eu não consigo transpor esse medo, isso pode virar outras perturbações que nos paralisam o processo evolutivo. Então o medo é uma emoção instintiva, essencial para o nosso estado de conservação ou nosso estado de sobrevivência. No contexto espiritual, o medo é visto como uma manifestação do instinto de autopreservação, que, se caso não for bem compreendido ou exacerbado, pode paralisar ou frear a evolução daquele espírito. A gente vai perceber que muitos espíritos com medo, e Jesus já trouxe isso para nós na parábola dos talentos, que muitos de nós, por medo, paralisamos e atrapalhamos o nosso progresso de evolução. Quantos de nós aqui já tivemos várias oportunidades de crescimento e às vezes por medo nós não fomos para frente? O fato, por exemplo, de estar aqui, muitos de nós, às vezes, quando vai falar num grupo de estudo, vai se expor,
muitas das vezes tem medo. E o medo, às vezes, ele pode nos atrapalhar nesse progresso de aprendizado também. Então vamos lá. Miri Lopes, que é um psiquiatra, ele nesse livro Os 4 Gigantes da Alma, ele coloca o medo como um desses gigantes da alma, coloca também a raiva, o amor e o dever. Então esses 4 ele coloca como os 4 gigantes da alma. Então ele coloca que o medo é uma reação psicofísica, ou seja, ocorre no nosso físico, porque nós ainda estamos encarnados, então nós ainda temos alterações orgânicas com o medo, é aquele frio na barriga, cada chacoalhada que dava naquele avião, me vinha aquele frio aqui, ó, aquele enjoo, e aí eu olhava para trás das pessoas gritando. A sorte que tinha um rapaz do meu lado atrás aqui, ó, que levou um pouco na esportiva, ele falava, opa, olha o buraco, olha o quebra-mola. Eu tentei me conectar com ele, mas a gente vai sentindo no corpo físico esse medo também, e o medo vai atrapalhando então também o nosso comportamento e a nossa psique. Olha o que Kardec fala lá no Livro dos Espíritos, na questão 702. É lei da natureza o instinto de conservação? Sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem. Então olha que interessante. O livro Evolução em Dois Mundos, de Chico Xavier, há mais de 60 anos atrás, já traça a nossa memória biológica que nós trazemos das nossas primeiras existências como vegetal, animal, não a nossa como espírito, mas o nosso veículo físico. Ele precisou dessas etapas para organizar essa estrutura que tem hoje. Então vamos supor que o homem, antes de chegar no carro que a gente tem, que esse carro consegue fazer todas as operações e andar, o homem teve que ir encaixando pecinha por pecinha para chegar no veículo que tem hoje. Mesma coisa aconteceu conosco. Então nós trazemos essas memórias biológicas dos animais. Por isso que nós hoje ainda carregamos esses programas de alerta, de medo, que lá atrás se fazia extremamente necessário. Imagina as nossas primeiras encarnações, as ameaças que tinham no nosso território. A gente não tinha essa segurança que a gente tem hoje, esse conforto que nós temos. O primitivismo, ele era muito mais ameaçador. Então nós carregamos ainda essas memórias. No livro Evolução em Dois Mundos, é muito interessante que ele conta que os espíritos superiores, os nossos amigos benfeitores, eles cuidaram de todo esse processo para nos ensinar e nos proteger. Assim como essa foto aí. Nós, como crianças espirituais, nós temos esses amigos justamente para nos equilibrar, nos dar direção. Então é muito interessante, nos primeiros capítulos desse livro, a ciência hoje ainda permanece com muitos buracos na evolução biológica, na teoria de Charles Darwin, ou seja, ainda tem muitos buracos. E André Luiz vai preenchendo esses buracos. Por quê? Porque aquilo que nós conseguimos enxergar apenas no plano físico, por isso que o livro chama Evolução em Dois Mundos, André Luiz traz o que acontece do lado de lá. Por isso que vai preenchendo toda essa cascata na evolução. Então olha que interessante quando a gente vê o nosso cérebro. Não vou me atentar tanto nessa questão da ciência, mas essa estrutura que nós temos aqui, ó, essa amígdala, na qual André Luiz também explica, ou seja, não sou eu que estou falando, o próprio Espiritismo vem também através da ciência explicar para nós. Essa estrutura aqui, ela serve justamente para quê? Para nos alertar. E olha que interessante, ela fica bem no meio, ela faz conexão com todas as áreas do cérebro. Por quê?
Se esse medo está vindo pela frente, eu vou me conectar com a parte da frente do cérebro. Isso vai me gerar, às vezes, ansiedade. Isso pode estar conectado também com a região da memória, que é essa região aqui. Então é aquele momento que, às vezes, assim, eu estou aqui conversando com vocês, gente, mas eu tenho um boleto para pagar segunda-feira. Aí vem aquela memória, meu coração já dispara, ou seja, aquilo já começa a me gerar uma ansiedade. Então, o nosso cérebro, ele, através desses milênios de anos de evolução, gerou várias estruturas que nos fornecessem, então, toda essa organização comportamental, emocional e também social. Porque foi através de toda essa massa que nós desenvolvemos que a gente também desenvolveu a nossa forma de se relacionar com as outras pessoas. Então, olha que interessante. Quando nós passamos alguns conflitos que atingem principalmente a região da frente do cérebro, então aqui são áreas que, por exemplo, afetam a nossa tireoide, afetam a nossa área, aqui as pessoas que têm diabetes, muitas das vezes têm ansiedade e medo, as pessoas que têm asma também. Então, áreas do nosso cérebro que afetam os nossos órgãos, que se iniciam por causa dos estresses que nós temos relacionados ao quê? Ao medo. Então é a ciência também se conectando com a parte espírita. Então, quais são os tipos de medo que nós temos? Primeiro a gente começa com o instinto, ou seja, olha que interessante que André Luiz traz nesse livro Evolução em Dois Mundos. Nas nossas primeiras encarnações, quando nós desencarnamos, estivemos na erraticidade, o nosso estado de consciência era muito perturbado e a gente vinha com aquelas memórias, quando encarnamos, distorcidas. Por isso que muitas das vezes a gente ainda carrega esse medo da morte. Quem de nós aqui não tem às vezes esse medo da morte? Por quê? Porque é uma reminiscência das nossas encarnações passadas, que não foram tão proveitosas, que foram doloridas e que a gente ainda traz essas memórias quando nós então desencarnamos. O medo racional ou consciente é aquele medo que eu conscientizo ele. É aquele medo que eu começo então a somatizá-lo, mas de forma consciente. Então é como se eu estivesse entrando no avião com medo e começasse a falar: esse avião vai cair hoje. Ó, estou vendo aqui que está chacoalhando demais. Ou seja, eu potencializo isso de forma consciente. O medo imaginário, que estão muito associados com as nossas conexões na parte da memória. Isso é interessante porque por que a gente deve se atentar? E Joana de Anjos fala isso muito no livro Vida Feliz. Por que a gente tem que se atentar aos nossos pensamentos, às nossas ações, aquilo que eu escuto, as pessoas com quem eu converso? Porque quanto mais eu edifico os meus pensamentos, mais memórias e mais recursos eu tenho para então estar auxiliando nesses meus medos criativos e imaginários. O medo condicionado, então nós hoje temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos às outras pessoas. No meu meio profissional, eu tenho muita prudência em falar com o paciente, muitas das vezes, quais os conflitos que ele está vivendo, qual é o prognóstico dele. Por quê? Porque quantos pacientes que chegam até mim e falam assim: Fabrício, o médico falou que eu tenho artrite reumatoide e que possivelmente isso não tem cura e eu vou parar de andar. Olha o medo condicionado que aquela pessoa vai criando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que a gente fala, aquilo que eu vou ouvir.
Porque aquilo pode se tornar então uma crença, e aquela crença ela pode ou me limitar, ou ela pode então me motivar também. E a gente tem o medo inconsciente, que muitas das vezes está relacionado com as nossas outras encarnações também. E isso é muito importante porque até então eu nunca tinha entrado no avião. E eu senti esse pânico já quando eu estava no aeroporto. Eu fiquei, será que isso é uma memória regressa? Será que isso é meu? Será que é uma crença instalada? Porque às vezes a gente fica ouvindo muito noticiário. Então, coincidentemente, nós tivemos um acidente essa semana. E olha que interessante, a chance de um avião cair é 0,000, mas ainda nós carregamos esse viés de negatividade por conta dessa nossa imperfeição que nós temos reencarnatória, essas nossas reminiscências de culpa, de remorso, de medo, esses sentimentos inferiores que Joana traz, que ainda prevalecem em nós. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho então sobre o que Joana fala sobre o medo. Um dos sentimentos mais arcaicos que carregamos para nos alertar daquilo que nos ameaça. Ou seja, o medo ainda se faz necessário. Se a gente não tivesse medo nenhum, nesse estágio evolutivo que nós temos hoje, de que nos ainda falta muito amor e compreensão, pode ser que nós pudéssemos ser aí negligentes em muitos pontos. Todos são vítimas do medo em relação ao desconhecido. Então ela fala muito isso, e isso tem origem das nossas reencarnações. Imagine que lá atrás, nos nossos antepassados, as nossas vivências, aquilo que eu tinha que descobrir era muito perigoso. Hoje nós temos acesso a muita informação. Agora pensa lá atrás, como que era? Sem celular, sem internet. Muitos aqui, que são de gerações anteriores à minha, vão saber falar com mais propriedade. Então, às vezes, a gente não tinha informação da onde a gente ia. E o medo se fazia parte. Minha esposa agora, na hora que a gente for voltar para a gente fora, ela quer conhecer o Vale do Amor. Então a gente foi na internet, viu lá que parece que é muito bonito, né? Muito bacana. Vamos lá? Vamos, achei legal. E se não tivesse esse recurso? Vamos lá? Vamos? Como é que será? Vai estar aberto? Vai estar fechado? Será que a gente vai ser bem recebido? Então antes a gente não tinha esse recurso. Por isso que nós ainda trazemos medo do desconhecido. O medo excessivo pode desencadear pânico ou transtornos depressivos graves. Nesse mesmo livro, Joana de Anjos ensina sobre a raiva. E eu tenho uma palestra só falando sobre a raiva. Mas hoje a gente vai se atentar sobre o medo. E ela fala também que a raiva também se faz necessária ainda nesses estágios evolutivos. Só que em excessos pode levar ao quê? A violência, a agressividade, a outros sentimentos inferiores. Assim como o medo, que ainda se faz necessário, mas que se não trabalhado e se não equilibrado, se torna pânico e outros transtornos depressivos. Geram pessoas isoladas e que se afastam da convivência. Isso está no livro Conflitos Existenciais. O medo pode ter origem em traumas de vida passadas, fatores internos, registrados no perispírito, ou ser desenvolvido por fatores externos, como educação rígida, ambiente familiar ou opressor. Essa semana a gente teve um estudo só sobre família e sobre paternidade, sobre como nós influenciamos nos nossos filhos. Então, Joana traz para nós que nós temos as memórias encarnatórias. Só que a partir do momento que nós reencarnamos, e nós estamos ali naquela primeira fase da infância, a responsabilidade dos pais
dos criadores, dos educadores, são muito importantes. E muito desses traumas, desses conflitos, podem ser iniciados nessa encarnação. Então a gente precisa também ter muita responsabilidade daquilo que a gente fala, daquilo que a gente escuta, daquilo que a gente fofoca. Por exemplo, nosso amigo aqui pode ter medo de viajar. Eu vou virar para ele e falar: rapaz, você não sabe o acidente que eu vi na estrada. Ou seja, eu posso muitas das vezes potencializar o medo dele, ao invés de ser um refrigério, ao invés de soar para ele uma palavra de encorajamento. Então isso é muito importante, porque às vezes a gente coloca, como espírita, tudo culpa da... ah não, isso aí foi na encarnação passada. Ah não, eu sou assim porque devo ter feito alguma coisa lá atrás. Não, às vezes você fez agora. Ou então você está vivenciando, experimentando aquela situação, aquele sentimento nessa encarnação. A violência urbana, as catástrofes e o sensacionalismo da mídia aumentam a insegurança e agravam os medos coletivos. É o que a gente está falando aqui agora. Isso é frase que está escrito por Joana, eu não mudei a configuração. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Muitas pacientes minhas chegam no consultório e às vezes ela tem uma dor que ela vai pesquisar na internet sem muito contexto e sem muita interpretação, e aquilo gera um pânico. Porque às vezes ela escuta um comentário ou lê um comentário, e que aquilo às vezes pode soar como uma verdade para ela, e aquilo gerar então um pânico naquela pessoa. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque hoje, nesse estágio evolutivo, a negatividade, o medo, ainda nos chamam mais atenção do que o amor. Porque nós ainda estamos mais carregados com o mal do que com o bem. Como assim, Fabrício? Se eu falar com vocês que o Gial fez um trabalho fantástico na caridade, na evangelização, eu vi que teve um evento, eu vi no Instagram, isso é lindo. Mas às vezes, se eu falar com vocês, gente, fui em Petrópolis, a ponte caiu, vai ter 1 milhão de visualizações, e a caridade, quase nenhum. Estou pedindo reconhecimento, aprovação, aplauso? Não, eu estou falando que no nosso estágio hoje, a gente está mais conectado com sentimentos inferiores. Então a gente está mais preocupado com esse medo, com essa violência, com essa raiva. Quantos de nós aqui, olha que interessante, nós estamos aqui em 20, 25 pessoas aqui. Quantos de nós aqui conhece, ou pode até assim, não precisa falar, mas vamos pensar. Quem de vocês conhece um assassino? Um psicopata? Vocês conhecem alguém? Não, que estão no seu meio de relacionamento. Eu não tenho, eu não conheço. Então olha só, nós estamos em 20, 25, ninguém conhece. Só que quando surge uma pessoa lá em não sei aonde, numa cidade que nós nem conhece, a gente já fecha a janela, já fecha as portas, já começa a ficar preocupado. Exatamente, a gente, né? Então, por quê? Nós ainda estamos mais conectados com o medo, com os sentimentos inferiores, do que com os sentimentos sublimes. E é por isso que nós temos que ficar aqui trabalhando, estudando e aprimorando. Nesse livro, Conflitos Existenciais, Joana de Anjos fala de todos os sentimentos. Raiva, inveja, ciúme. Eu sei que ninguém aqui sente isso. Inveja, né? Aqui só tem espíritos puros, né? Então, situações temidas frequentemente se concretizam como parte do processo de amadurecimento psicológico e evolução espiritual, sendo ferramentas de aprendizado e superação. Então, tudo isso para nós é trabalho, é evolução, é progresso. Então, a pessoa com medo agride ou foge, exagera ou se exime da iniciativa feliz.
torna-se difícil de ser ajustada e contamina, muitas vezes desesperando também os outros ao seu redor. Gente, essa frase aqui, ó, opa, peraí. Vamos prestar atenção. Do mesmo modo que eu fui contaminado naquele avião por causa do medo, e aí vem aquela cena tradicional do filme do Chico, em que até Chico também se contaminou com aquele medo. Naquele momento ali, eu olhei para minha vizinha de cadeira, apavorada. A outra da frente passando mal. A de trás já estava desmaiada. Eu falei, gente, ali azedou, né, para mim ali. Então, muitas das vezes, a gente potencializa isso por causa do ambiente ou porque nós podemos estar gerando aquele ambiente. Por isso que Jesus falava, vós sois o quê? A luz do mundo, o sal da terra. Então, por onde a gente passar, que a gente possa ser luz, que a gente possa levar o quê? O Evangelho. O Evangelho é o quê? É coragem, é amor, é força, é resiliência, é resignação. Então, muitas das vezes, a gente entra no meio da fofoca e depois fica difícil até para sair. Quantas das vezes a gente escuta assim, tá numa roda, ah, mas você viu fulano? Não, fulano falou que lá em Petrópolis vai estar assim, não tem nem como sair do carro de tão frio. Aí o fulano já aumenta. Como é que você vai lá em Petrópolis? Já criou um medo, já aterrorizou. Foi verdade? Não, chegou aqui, está agradável. Mais uma manhã que eu venho aqui, né, que eu falei com vocês que eu tinha um preconceito de Petrópolis, que toda vez que eu passava aqui estava aquele chovendo, frio. E segunda vez que eu venho, que já está esse sol, essa manhã bonita. Então que a gente possa ser essa luz, esse sal. Que a gente não busque reconhecimento, aprovação, mas que por onde a gente passar, a gente coloque diferença. Quem aqui já foi num almoço gostoso? Vamos supor que eu chamo Valci, para almoçar lá em casa. Opa! E aí eu coloco lá, ó, vários pratos. E aí ele chega lá em casa e começa a falar, nossa, Fabrício, que lasanha gostosa, Fabrício, que carne deliciosa, que carne que é essa aí? A carne tal. Nossa, Fabrício, mas ó, esse arroz, esse feijão seu tá excelente. Alguém fala do sal? Se tiver sem sal, algum desses alimentos tem graça? Alguém falou assim, Valci vai chegar a falar assim, Fabrício, qual que é a marca do sal que você usou aí? Ninguém está nem aí com sal. Mas sem ele, não tem sabor, não tem experiência. E é assim que Jesus quer que a gente seja. Que por onde a gente passa, que a gente faça diferença. Para que a gente não precise ser notado ou precise ser aplaudido. Então vamos lá. Quem conhece a parábola dos talentos? Acredito que boa parte de nós. É uma parábola muito tradicional no meio cristão. Aonde Jesus conta a seguinte parábola. Um senhor saiu para viajar e deixou aos seus servos alguns talentos. Esses talentos representavam então ali as moedas, os tesouros. Ao primeiro lhe foi dado 5 talentos, ao segundo 3 e ao primeiro 1. Todos conforme a sua capacidade e merecimento. Quando voltou então de viagem, esse senhor quis avaliar como estavam esses talentos que ele deixou sob a segurança daqueles servos, a responsabilidade daqueles servos. O primeiro investiu aqueles talentos, aqueles tesouros, e de 5 deu 10. O segundo de 3 deu 6. E o primeiro enterrou aquele talento e devolveu apenas aquele 1 talento.
E aquele senhor então diz aos primeiros servos, ao primeiro e ao segundo, parabeniza, e ao terceiro diz que até o pouco que lhe tinha dado seria tirado. E aí você fala assim, poxa, mas então aquele senhor ele era muito rude, muito mau. Mas na verdade aqui é uma parábola que fala mais sobre gratidão, honra, e que a gente possa realmente desenvolver aquilo que nos é dado. E na natureza, olha que interessante, se eu não uso um músculo, o que acontece? Atrofia. Se eu paro de estudar, se eu paro de me relacionar com outras pessoas, se eu paro de... acontece o que com o meu cérebro? Atrofia. Então tudo no universo, quando não é desenvolvido, quando não é movimentado, quando não progride, anda para trás. Então, quantos de nós que por o quê? Por medo, escondemos os nossos talentos, os nossos tesouros, não desenvolvemos isso. E é interessante que esse terceiro servo foi por medo que ele não desenvolveu, não foi por vergonha, não foi por maldade, foi por medo. Então que a gente possa refletir sobre isso. O medo é um gigante enraizado profundamente, que se alimenta da necessidade de preservar a vida, mas que se alia com a imaginação e cria neuroses. Por isso que a gente tem que saber o que nós estamos colocando no nosso inconsciente. Se eu só vejo novela, se eu só vejo jornal nacional, se eu só vejo notícia ruim, se eu começo a... É interessante isso aqui, porque até hoje as redes sociais, a inteligência artificial, se eu começo a só ver uma determinada notícia, ela vai me mandar só aquilo. Então, se eu começo a me alimentar de desastre de avião, deixa eu ver o que aconteceu lá naquilo ali. Nossa, mas fulano está falando que teve também outra questão. Na hora que for ver, você está a manhã inteira só vendo isso. Não tem uma palavra edificante. Então, quanto mais nós vamos colocando na nossa caixinha recursos, informações, conhecimentos de medo, mais nós vamos criar essas imaginações e assim levando a perturbações. Então eu falo isso, mas isso é muito sério. Quantas pacientes do meu consultório, por exemplo, que tem medo de sair de casa, síndrome do pânico, tem paciente que eu atendo domiciliar porque não sai de casa. Então é muito mais sério, e Divaldo Franco falava isso, que nós iríamos passar por um momento onde a ansiedade, a depressão e o suicídio iriam crescer de forma avassaladora. Então, quando a gente fala dessa questão de medo, ele é um alicerce para todas essas alterações comportamentais. Então, vamos seguir. Tudo que acontece no nosso corpo físico repercute no nosso perispírito, que repercute sobre o nosso espírito, e vice-versa. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós pensamos, com o que nós fazemos, com o que nós comemos, porque tudo isso é uma via de mão dupla. Então, às vezes, medos que eu posso trabalhar agora aqui, eu posso aqui, ressignificar mais para frente. Agora, se eu carrego aqui, pode ser que depois eu volte ainda com desafios ainda maiores. Então vamos lá. O que o Espírito Hamed fala nesse livro, As Dores da Alma? Onde ele traz um capítulo sobre, ninguém viu não, sobre o medo. Em muitas ocasiões ficamos parados à margem do caminho, focalizando nossos conflitos, dificuldades e problemas, deixando a vida girar em torno deles. O resultado do medo em nossas vidas será a perda no nosso pensar, do nosso agir. Olha que interessante. Por que nós precisamos cada vez mais
estudar a doutrina espírita, trabalhar a caridade, nos aprofundar nos relacionamentos edificantes, para a gente começar a ter recurso para desfocar dos nossos conflitos que nos levam ao medo, para não deixar somatizar com isso. Agora nós vamos começar a entrar daqui a pouco na parte boa. O que nós podemos fazer para neutralizar tudo isso? Só que olha que interessante, uma prima do medo, qual que é? A ansiedade. E Joana traz também no livro Conflitos Existenciais sobre a ansiedade, que é o mal do século. Influências ancestrais e conflitos de vidas passadas. Medo inato do desconhecido e da separação. Por quê? Porque nós ainda somos muito apegados, nós ainda temos muita dificuldade das mudanças, nós ainda temos muita dificuldade de sair da nossa zona de conforto. Olha a trajetória de Jesus na Terra. Quantos filmes a gente já viu de Jesus? O próprio The Chosen, que hoje nós temos na Netflix, que é uma série da vida de Jesus e dos discípulos. Foi uma vida que não teve zona de conforto. A todo momento ele andava, ele saía, ele ia. Ele não paralisava, ele não ficava parado, ele sabia que ele precisava do quê? Desse movimento. E muitas das vezes a gente ainda tem dificuldade de nos separar. Temos que ter sabedoria de ouvir essa palavra, não de me separar daquelas pessoas que eu amo, mas de me separar dos meus prazeres, dos meus confortos, dos meus apegos. Se eu falar com vocês aqui hoje que eu vou tirar o celular de todo mundo e só vou entregar na semana que vem, Você é um do outro. tem gente que passa até mal. Então, tudo isso gera o quê? Ansiedade, é o medo, é a insegurança. Só que, por incrível que pareça, na nossa casa espírita, lá em Juiz de Fora, a gente fica 4 dias no carnaval, no nosso retiro espiritual. Várias dinâmicas, várias palestras. Chegamos na quinta-feira e saímos chegamos no sábado e saímos na terça de carnaval. Chegamos sábado de manhã, celular desligado, bota no saquinho, guarda com a responsável, que só vai nos entregar na terça-feira à tarde. Chega na terça-feira à tarde que você vai lembrar do seu celular. Só que no sábado você quase que passa mal. Que você fica assim, gente, e se acontecer alguma coisa? E se? Só que chega na terça-feira, você percebe que nada aconteceu, que você também não foi tão bombardeado de mensagem assim nos seus grupos, e ninguém falou com você direito. Então a gente vai percebendo que nós damos importância e relevância para questões, para coisas que nos estão nos prendendo, aprisionando na matéria, e que vai gerando o quê? Ansiedade, nos afasta da confiança de Deus, de todo o Evangelho. Por quê? Às vezes a nossa segurança está onde? Quando eu tenho meu celular na mão, aí eu me sinto seguro. Aqui eu me sinto seguro. Agora quando eu saio dele, e aí? A gente tem que parar para refletir. A ansiedade pode ser um fator de perturbação e desequilíbrio. Isso aí a gente já sabe. Impacto no comportamento, inquietação, desinteresse pelo presente. A gente está aqui pensando na segunda-feira. Chega na segunda-feira, não estou pensando no fim de semana. Então isso vai criando um ciclo. Por quê? Porque nós não trabalhamos em nós ainda os sentimentos mais sublimes, como a coragem, a força, o amor, a aceitação, tudo isso que Jesus vem trazendo para nós. Perturbações e doenças físicas, esgotamento emocional e estresse como consequência.
Toda a área da ansiedade é aquela área no cérebro que eu comentei com vocês. São 8 áreas do cérebro que desencadeiam a ansiedade, cada uma responsável por um órgão. Por isso que as pessoas ansiosas, elas podem ter questões respiratórias, questões de tireoide, questões de diabetes, de glicemia, porque afetam áreas que geram ansiedade, mas que perturbam também o corpo físico. Então, Joana traz isso para nós, e hoje a ciência também já comprova tudo isso. Isso está no livro Conflitos Existenciais. Então, o medo, que nós precisamos parar por aqui, se não trabalhado, pode gerar ansiedade, que pode gerar pânico, que pode gerar paralisia. Ou seja, aí já é aquela pessoa que não quer nem sair da cama. Aí é aquela pessoa que realmente, assim, paralisou. Quanto tempo de uma encarnação a gente pode perder por causa do medo? Isso é sério, isso é grave. Quantas pessoas estão internadas por causa disso? Não quer sair de casa, não quer sair do quarto, e só vai piorando. Então isso é importante a gente refletir tudo isso. Por que a ansiedade nos desune? Quem lembra da história de Marta e Maria? Essa é uma passagem muito bacana, que na série The Chosen, eu achei que essa passagem ficou perfeita, a encenação. Então Maria e Marta eram primas, e quando Jesus então é recebido por elas, Maria para sentar e ouvir o que Jesus estava falando. É o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos dedicando um tempo de qualidade para ouvir os ensinamentos tragos por Jesus, pelo Espiritismo. Nós estamos aqui porque é a nossa prioridade. Então Maria, naquele momento, ela parou o que estava fazendo para ouvir Jesus. Só que Marta, ela estava preocupada em quê? Nos afazeres domésticos, em receber Jesus e os discípulos. Então ela estava andando para lá e para cá, varrendo o chão. Ah não, mas as panelas estão sujas, eu vou lá lavar as panelas. Ela estava mais preocupada com essa questão ali do ambiente. E Marta então vira para Jesus e fala: Jesus, olha só, Maria não me ajuda, está aí parada, podia estar me ajudando, e não está me ajudando. E Jesus fala o quê? Marta, Marta, está ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Então, naquele momento, a ansiedade de Marta atrapalhou ela num momento que aquele momento não voltaria mais. Aqueles ensinamentos não voltaria. A oportunidade ia ser perdida. Então, quantos de nós que por causa de ansiedade perdemos oportunidades de qualidade, de aprendizado, de troca de amor, de troca de afeto? Então, às vezes, eu não vou lá na casa espírita, não, porque me chamaram às vezes para um bar, ou então me chamaram às vezes para algo não tão edificante, e a gente perde essas oportunidades. Ou então, às vezes, a gente está tão atarefado no nosso dia a dia, com certas coisas que podem esperar. Então, às vezes, igual ontem estava tendo uma live, ou seja, a live não ia ser gravada, ia ser uma pessoa que me interessava o assunto. E eu falei assim: gente, lava as panelas que estão na pia ou assista essa live? A live vai embora. E é um assunto que vai me ajudar profissionalmente. O que eu fiz? Ô panela, aguenta aí. E vou assistir a live. Só que muitos de nós desligam a live. Não, essa panela está me irritando. E damos mais atenção a essas questões fúteis. Joana de Anjos fala isso no livro Vida Feliz.
fúteis, ela usa esse termo. Por quê? Porque são coisas passageiras, mundanas, momentâneas, que devem ser observadas, claro. Não estou falando para ninguém deixar a panela suja, não. Tanto é que nesse contexto todo, a gente trabalha tanto a figura de Maria quanto de Marta. A gente não deve ser só Maria e nem só Marta. Deve haver um equilíbrio. Mas nesse momento aqui eu quero me atentar à figura de Marta. Então vamos lá. O que fazer então para sair desse estado? Por que eu preciso melhorar esse medo? Então vamos começar agora a trabalhar o outro caminho. Primeiro, a conscientização. A gente precisa às vezes conhecer, identificar. Por que eu tenho medo? O que eu preciso trabalhar? Se eu não sei de onde vem esse medo meu, a gente pode às vezes dar outro sentido para tudo isso. Por isso que Jesus, ele não veio fazer julgamento. Jesus não queria saber do passado. Ele queria que as pessoas começassem a olhar daqui para frente. Chico já falava essa frase. Não importa o que você fez lá atrás, pega uma folha em branco agora e vamos escrever novo. Tem como identificar o conflito que trouxe o medo? Não. Então vamos começar a trabalhar daqui para frente. Assimilação, autorresponsabilidade. Eu cheguei no avião no aeroporto de Congonhas, branco, igual essa parede. E eu falei assim, gente, como é que eu vou fazer? Porque eu tenho que pegar outra conexão. Como é que você vai para Juiz de Fora? Que era Presidente Prudente, Congonhas, Goianá, Juiz de Fora. Liguei para minha esposa e falei, eu vou de ônibus. Ou então eu vou a pé, mas de avião eu não vou. Olha o medo. O medo já está espalhando. Então o que eu precisei fazer naquele momento? Primeiro que eu precisei de uma palavra encorajadora. Liguei para minha esposa e liguei para um amigo que viaja toda semana. Ele falou, Fabrício, fica tranquilo, isso é normal. Aí começou a contar uns casos dele que eu tenho uma vez que ele bateu até a cabeça no teto. Aí eu falei assim, isso pelo menos eu estou começando a me conscientizar aqui. Eu falei, gente, não tem jeito, não tem ônibus. Então o único jeito que eu tenho é entrar naquele avião. Então eu precisei dessa autorresponsabilidade, desse enfrentamento. A palavra é enfrentamento. Eu falo muito isso para os meus pacientes com dores crônicas. A gente precisa de enfrentamento, além de autorresponsabilidade. Jesus, em todo momento, ele mostrou para os discípulos que estavam inseguros, que estavam com todos esses sentimentos que nós temos, os discípulos tinham também. Só que Jesus ensinou o enfrentamento disso tudo. A aceitação. Aceitar que isso é inato nosso, mas que nós podemos trabalhar e melhorar, principalmente o que tange os nossos arquivos. Planejamento e apoio. É o que eu fiz, eu busquei apoio. Eu busquei naquele momento olhar um pouquinho para dentro. Então nós precisamos desse apoio, que muitas das vezes pode ser profissional, pode ser espiritual, pode ser ambiental. Então, se eu estou num ambiente que me gera coragem, que me gera força, isso vai me auxiliar nesse processo de ressignificação do medo. Hoje eu frequento 2 casas espíritas. E às vezes eu estou com alguma questão íntima ou pessoal, eu sinto que às vezes eu estando lá, eu já despotencializo aquilo. Então esse apoio é muito importante, esse planejamento é muito importante. Então se eu não consigo, por exemplo, pular 3 obstáculos que eu preciso, vamos começar por um, vamos começar a dividir aquela situação toda, conscientizar aquela situação, e vai despotencializando então aquele medo. Enfrentamento com amor. É isso que a gente está falando, a palavra enfrentamento, é o posicionamento. Jesus em muitos momentos nos mostrou que a gente tem que ter o quê? Postura.
é muito interessante, porque às vezes quando a gente vai falar de espiritismo, será que a gente está sendo conivente, convivente com aquela situação que a gente está passando? Ou o Fabrício está falando aqui, mas lá fora ele faz outra coisa. Então Jesus pediu muito de nós o quê? Postura. Certa vez perguntaram a Gandhi como que os cristãos poderiam fazer para aumentar o número de seguidores. E Gandhi respondeu: fazendo aquilo que o mestre deles fazia. Isso é forte demais. Porque na teoria é muito fácil, é muito bonito. Mas e na prática? A nossa postura. Imagina eu chegando, por exemplo, no meu consultório de camiseta, de chinelo. Qual que é a postura que a gente passa? Tem uma parte dessa série de Etios que eu achei muito interessante, que é quando Jesus acampa com os discípulos e ele pede então a 2 dos discípulos para cortar as árvores daquele lugar e deixar a lenha, tudo bonitinho ali. E aí os discípulos perguntam para Jesus: a gente já está indo embora, mas alguém vai chegar. Como é que a gente está deixando aquele lugar que a gente chegou? Do mesmo jeito que a gente passou por lá? Ou melhor do que a gente encontrou? Essa é a luz do mundo. Esse é o sal da terra. É a gente pelo menos deixar uma marquinha de bom aonde a gente passar. Por isso que a gente tem que enfrentar. Enfrentar o quê? Enfrentar o nosso conforto. Enfrentar o quê? Enfrentar a nossa vergonha. A maioria de nós aqui não faz o que deve fazer ou o que poderia fazer por causa da vergonha. A vergonha é um outro capítulo desse livro que Joana fala que é paralisante. Eu não vou dar uma palestra lá não, porque eu tenho vergonha. Eu não vou cumprimentar ele não, porque eu tenho vergonha. Olha a quantidade de conversa edificante que poderia ter saído dali. A gente passou ali agora em Petrópolis, tinha um empório de comida natural. E lá em Juiz de Fora nós temos uma empresa de doces e salgados saudáveis. E eu fiquei assim, pergunto, não pergunto, por causa da vergonha. Aí eu falei, não tenho vergonha nada, arranquei a vergonha e falei assim, qual que é o telefone da proprietária aqui que eu quero ver se eu ofereço nossos produtos aqui para a gente ter um ponto aqui em Petrópolis. Claro, vou te passar o telefone. Se eu tivesse vergonha, eu não tinha conseguido. Então a vergonha também é paralisante. Então às vezes a gente precisa o quê? Postura. Sermos homens e mulheres de postura, de posicionamento. Hábitos, mudando a frequência. Ou seja, mudando os pensamentos. Gratidão, amor. A gente começar a olhar as situações de uma outra forma. Mudando um pouco a nossa frequência. É o que a gente estava conversando. Se a gente só fala de coisas que geram medo, tem como a gente ser corajoso, tem como a gente ter força? Não tem. O nosso corpo sabe que nós vamos para a academia de ginástica? Quem é que faz atividade física? Pilates, musculação, qualquer coisa. Legal, boa parte. Seu corpo sabe que você chegou lá na academia agora. Ele sabe? Não. Por que você vai na academia? Porque sozinho, às vezes, você não tem recurso para gerar aquele esforço no corpo. Porque o seu corpo não sabe que você está na academia. Uma pessoa que fica, por exemplo, numa obra, ele gasta a mesma energia que alguém que está numa academia de ginástica. Só que às vezes a gente precisa de lá, por quê? Porque ali tem um ambiente que vai nos auxiliar nesse processo. Por isso que nós estamos aqui também, para criar esse ambiente e a gente possa malhar quem agora aqui? O Espírito, as nossas virtudes. Tem pessoas que estão lá fora, que estão muito mais edificadas que nós e que às vezes nem conhecem isso aqui.
Então, os ambientes, eles podem auxiliar no nosso progresso espiritual. O que fazer? As coisas ignoradas geram mais medo do que as conhecidas. Então, a primeira coisa é o quê? A gente tentar conhecer. Então, eu sei que eu tenho medo de avião. Então, eu sei que eu tenho que enfrentar isso. Em outubro, eu vou ter que ir para o mesmo lugar, eu vou pegar o mesmo avião. Então, eu vou começando a o quê? A conscientizar. Desvendar gradativamente nossa geografia interna, nosso próprio padrão de carências e medos. Quem fala isso é Hamed no livro As Dores da Alma, no 2º capítulo. Então é o que? Essa conversa do tipo com o tempo. E aí? Vamos enfrentar? Por que eu estou assim? Por que esse medo está querendo me alertar? Por que eu tenho esse medo? Por que eu tenho esse medo de perder? Por que eu tenho esse medo de ficar sozinho? O medo de ficar sozinho, da solidão, é um medo também intrínseco a nós, seres humanos. Porque toda vez que eu fico sozinho, eu fico vulnerável. A nossa biologia, nós não fomos feitos para ficar sozinho em isolamento. Por isso que na pandemia deu o que deu. Então, nós precisamos nos atentar. Uma coisa é nós fazermos um movimento de introspecção. Isso até Jesus fez. Falou, vocês ficam aí que eu vou lá para o monte. Outra coisa é isolamento. O isolamento, ele é perturbador ao nosso espírito. Então, mas nós precisamos o quê? Desse diálogo interno. Aprender a focalizar e a desfocalizar nossas crises, nossos traumas, nossos medos. Ou seja, para onde eu estou colocando o meu foco? Na solução, na cura ou no medo, no problema? Algumas dicas para enfrentar o medo. Nada me ocorre que não será útil para o meu progresso. Acredito nas possibilidades favoráveis enquanto enfrento situações adversas. O medo que sinto não vem do objeto, mas do meu mundo interior. Leon Denis fala muito isso. Não é aquilo que me acontece que é o problema, mas como eu interpreto aquela situação. Que peso que eu dou para aquela dor. Então vamos seguir. Vamos ler essa frase junto. Não andeis, pois, que promovemos o que deveremos ou como nos vestiremos. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Não que deixe o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si. Pessoal, confiança. Nós precisamos mais dessa confiança, de saber que nada é por acaso. Nós não estamos conectados aqui por acaso. Eu não estou aqui nesse lugar por acaso. Nós precisamos confiar mais nesse mundo espiritual que nós viemos acreditando e buscando. Olha o que fala no livro Pão Nosso. A mesma pedra que pode servir para matar, segura. O espinho previne. O fel remedeia. O fogo refunge. O lixo fertiliza. O temporal purifica. O sofrimento redime, a enfermidade adverte. O sacrifício enriquece. A morte renova. Ou seja, se não tivesse todas essas segundas palavras aqui, e ficássemos só na primeira, como que a gente ia ler isso? Como que nós íamos ler? Carregado de sentimentos inferiores que nós estamos. E Jesus fala aqui, essa frase que eu falei na outra vez que eu vim aqui, e eu não vou repetir aqui não, porque eu tenho a língua presa, mas vamos lá. Em tudo, Dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para conosco. No Livro dos Espíritos, na questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? E ele coloca o que a gente brinca de BIP, que é benevolência, indulgência e o perdão. Então, eu coloco também essa palavrinha que está muito em alta hoje por causa de redes sociais, que é uma palavra que é interessante, só que a gente dá um sentido muito superficial para ela,
que é a palavra engajamento, e que tem muito a ver com pertencimento. Quando nós acolhemos o outro, então se eu sei que o outro tem medo, será que eu acolho ele como eu poderia ou como ele gostaria? Será que realmente eu estou me interessando pelo outro, em acolher o outro, em ajudar o outro? Será que eu estou fazendo isso de uma forma realmente plena, intensa? Temos que pensar. E Jesus se identifica. Essa passagem é muito interessante, que é quando Pedro anda sobre as águas. Por causa do nosso horário, não vou entrar tanto nessa passagem, mas eu queria só colocar essa palavra, essa frase. Coragem, sou eu, não tenha o quê? Medo. Então, o que fez Pedro afundar? O medo. E olha que interessante, olha o que fala no texto. Que Jesus estende a mão a Pedro, e Pedro dá as mãos a Jesus. Ou seja, Jesus estava longe de Pedro? Jesus estava do lado de Pedro. Então, nós podemos muitas das vezes nos colocar no lugar de Pedro. Quando às vezes nós tiramos o nosso foco de Jesus, do Evangelho, dos ensinamentos, das boas virtudes, e nós caímos, o resgate está muito mais perto do que nós pensamos. Joana, no livro Vida Feliz, no item 13, ela fala que muitas das vezes, quando nós pedimos ajuda, a ajuda já chegou, só que nós não percebemos. Então temos que pensar. E eu finalizo com um avião. Vamos lá. Por que será? Por que será? É uma história muito bacana e que me marcou muito, principalmente porque eu ouvi ela depois desse evento do avião. Tinha uma criança sentada no hall do aeroporto, onde várias pessoas iam ali embarcar, e todo mundo ficou assim meio questionador ali, como que aquela criança sozinha, pequena, estava ali de uns 8, 9 anos, indo embarcar sozinha. E todos então entraram no avião. E naquele dia teve uma turbulência gigante. Todos ali ficaram apavorados com a turbulência. E a criança ficou tranquila, olhando na janela, balançava e ficava olhando ali tranquila. Quando desceu, a pessoa que estava do lado dela, que saiu de lá branca, igual eu saí, virou para aquela criança, para aquele menino e perguntou: você não estava com medo? Aí ele respondeu: eu não tinha medo porque o meu pai era o piloto. Então olha que interessante. Quem que está dirigindo a nossa vida? É a pergunta que eu trago para vocês aqui. Se nós confiamos em Deus, se nós confiamos no nosso modelo e guia que é Jesus, se Ele já conta o que nos espera, por que a gente vai ter medo ainda? Então que nessa manhã de hoje a gente possa refletir sobre confiança, que a gente possa realmente confiar naquilo que nós viemos estudando. Acredito que aqui deve ter vários grupos de estudo, várias palestras. Palestra sensacional do Valci. Vira as costas só porque como é que é? Unir, motivar e capacitar. Achei excelente. Unir, motivar e capacitar. É o que? É o antídoto disso tudo aqui. Então que nós possamos criar essa egrégora, essa força junto e confiar mais em Jesus. Uma ótima manhã de domingo a todos, que a espiritualidade possa nos envolver hoje e sempre.
Que assim seja. Assim seja. Muita gratidão, Fabrício, por trazer esse tema assim tão importante para o nosso dia a dia, né? Um tema que com certeza somou muito para todos nós aqui, e de uma forma simples, uma forma de fácil compreensão, né? E que a gente vai vencendo os nossos medos, e que não é fácil, não é rápido, né? Mas a gente tem que fazer esse movimento de vencer os nossos monstros, né? E é o que eu estou fazendo, porque graças a uma pessoa que está aqui, o nome dele é Robert, domingo passado, ele falou para mim, preciso antes disso, quando ele começou a ser responsável pela reunião de domingo, eu fui falar com ele, falei, pode contar comigo para qualquer coisa, menos para uma coisa, que eu não me boto para falar lá na frente, e foi o que ele fez. Olha o medo. E eu estou aqui, me tremendo todo. Mas estou aqui, assim, livre e espontânea pressão. Mas vamos indo, né? Mas Próximo passo é a palestra, hein? Não, de jeito nenhum. Não faz isso comigo, não. Degrau de cada vez. Então eu quero agradecer, né? Porque eu acho que somou muito pra gente. E vamos agora fazer um encerramento. E vou fazer um teste. Quem quer fazer a prece no final? Com medo. Quem quer vencer o medo? Você faz pra gente, Nancy? Muito obrigado. Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Primeiro eu quero, em nome do GEAL, dizer que a gente está com uma gratidão imensa, né, por receber o nosso irmão Fabrício, a sua esposa Fernanda, porque vocês imaginam a pessoa se deslocar de Juiz de Fora no domingo, frio, gelado, é muito amor, né? Primeiro, amor a nós mesmos, porque quando a gente começa a estudar a doutrina, é por amor a nós, porque esse aprendizado todo, primeiro a gente vai compreender, na medida das nossas capacidades, a gente vai começar a aplicar, e assim a gente vai começar a transmitir. Então, primeiro, amor a nós, amor a Deus e amor ao próximo. Então, Fabrício e a Fernanda estarem aqui hoje, certamente é porque é muito amor, né? Então, o GEAL só tem a agradecer, e a gente pede a Jesus que os negócios deles se ampliem muito aqui em Petrópolis, para quem sabe eles virem para cá. Aí a gente vai ganhar um tarifeiro de peso, né? Então é isso, meus irmãos, muita alegria nessa manhã. Com certeza a gente saiu daqui muito melhor do que chegamos, com esperança no nosso coração, com os nossos pensamentos mais calmos, mais clareados, né? Porque é isso, a doutrina ela penetra no nosso pensamento, a gente começa a mudar os pensamentos, e aí ela começa a vir para o nosso coração começa a vibrar novos sentimentos, e aliando pensamento com sentimento, a gente começa a ter novas atitudes. E é isso que Jesus espera de nós, né? Que a gente siga esse caminho do amor e do bem. Então, dito isso, vamos orar, né? Vamos pedir, vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus por essa manhã, essa grande oportunidade de aprendizado, essa luz que penetra na nossa mente através do Evangelho de Jesus, essa doutrina de amor, de caridade. O Evangelho, ele purifica a nossa alma, ele direciona os nossos caminhos. Então, a Jesus só temos a nossa gratidão.
e a certeza, cada dia que passa, que nós temos um Pai que olha por todos nós, todos os dias. Por mais que às vezes a gente ache, na nossa pequenez, que Deus nos abandona, isso não é possível, meus irmãos. Deus é nosso Pai. Ele está o tempo todo olhando por nós, torcendo com seu infinito amor, com a sua infinita misericórdia, para o nosso progresso, para o nosso bem, para a nossa caminhada de luz. E assim nós vamos encerrando a reunião dessa manhã, protegidos por essa egrégora superior da nossa casa geal, com o coração cheio de gratidão, cheio de amor, cheio de esperança. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Obrigado ao nosso irmão, obrigado à nossa irmã Fernanda, por esse amor por nós. E que possamos caminhar juntos e unidos, irmãos, nessa caminhada do Evangelho, nessa caminhada do nosso Cristo. Que assim seja. Obrigada, irmãos. Agora a gente vai para o passe, tá? Todos que quiserem só fazer a figurinha vão receber o passe.